Para eu concluir, senhor presidente, os contratos com essas empresas que atuam na Petrobras, como é que eram chegados nessas empresas, né, para que elas pudessem ser definida a contratação? E para eu concluir, o senhor foi, porque os outros delatores têm dito que foram procurados por diversos partidos, diversos políticos. O senhor foi procurado por algum político para pedir recurso, para pedir dinheiro, ao longo da sua carreira, né? Não apenas no período que ocupou a diretoria, mas ao longo da sua carreira. O senhor tem conhecimento de alguém que o foi? Agradeço a Vossa Excelência. Seguindo a orientação dos advogados, eu permanecerei em silêncio. Deputado Lelo Coimbra, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Presidente, as minhas perguntas estarão no conjunto enviados pelo deputado Celso Panceira, que é um conjunto de 15 perguntas feitas pelos membros do PMDB que estão aqui na CPI. Faço alguns comentários no meu tempo. A primeira é, senhor Renato, eu não tenho dúvida que Vossa Senhoria está refletindo e já trabalhando o processo de delação premiada. Porque se não tivesse, seria de uma absoluta irracionalidade face ao julgamento do mensalão e face às delações e à evolução desse procedimento, como tem avançado. Então, seguramente, esse fato se dará. O seu silêncio, na realidade, nos constrange aqui, como constrange aos brasileiros, porque esperavam que o que vai ser dito lá adiante, que vai retornar para cá, não está sendo dito. A exemplo do cinismo, na forma como a candura com que o Barusco aqui esteve e falou do seu processo, do seu papel e daqueles que o acompanhavam. Então, essa é uma indignação importante. Aqui se falou do constrangimento do senhor estar aqui. Seguramente o senhor está constrangido. Mas constrangimento está o povo brasileiro. Quando você associa os 9 anos, de 2003 a 2012, todo esse procedimento de desvio de dinheiro, esse duto que se transformou o processo da Petrobras, esse constrangimento ao povo brasileiro, ele é profundamente indignante. Profundamente indignante. Fala-se do decreto. Aliás, eu queria até propor aos deputados que inquiriram o Gilmar Mendes pela demora, corretamente, pela demora do seu voto na questão do financiamento privado, que também inquirisse o ministro Dias Toffoli, que requeri a sua presença aqui, porque há 10 anos ele está com um processo de julgamento de mérito que pede a revisão desse decreto, chamado decreto que abriu as portas para essas facilitações de convidar as empresas escolhidas para um processo licitatório simplificado. Esse é um requerimento importante, que acho que deveria ser feito, presidente, pela própria CPI, e aprovando ainda a vinda do ministro Dias Toffoli aqui, conforme o requerimento que está colocado. Então, essas questões são muito importantes e eu não tenho dúvida que a indignação que todo o povo brasileiro se encontra, e vai se encontrar ainda mais, à medida que essas informações vão se processando, ou à medida que o silêncio conivente, o silêncio que denuncia a culpa, também se processe nesse momento. Seguramente, Vossa Excelência estará, brevemente, fazendo o processo de negociação da sua delação premiada por tudo que cerca em torno das possibilidades de que o senhor se torne, como já foi dito aqui, uma figura, a exemplo do Marco Valério, que carregue sobre si a carga central, principal, em nome da cobertura de outras pessoas, em nome da cobertura ou do processo de alaranjamento para outras pessoas que, nesse momento, a sua presença explicita pelo ensurdecedor silêncio que Vossa Senhoria faz nesse momento ao longo desse depoimento. Vossa Excelência, doutora Luísio Mendes. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, eu vou fazer 3 perguntas bem rápidas ao depoente, depois fazer uma pequena consideração. Senhor Renato Duque, a que o senhor reputa o fato de todos aqueles que optaram pelo benefício da delação premiada, todos, empresários, seu ex-colega de Petrobras, Pedro Barusco, seu braço direito, seus colegas de diretoria, os operadores desse esquema criminoso, todos eles apontarem o senhor como capo dessa organização criminosa na Petrobras. O senhor sabe a quem reputar essa constante citação do seu nome como grande responsável por isso?
Deputado, permanecerei calado. Bom, o senhor concorda com uma colocação feita aqui pelo Pedro Barusco, que, como disse aqui meu colega deputado, saiu daqui como um herói, embora eu entenda nele um bandido como o senhor, de que, eu vou citar textualmente o que ele disse: eu acho a governança da Petrobras, apesar de ter acontecido o que aconteceu, eu acho a governança da Petrobras boa. Eu acho que o problema não está no fato, está nas pessoas, está na instituição. Mas a governança dos processos estatórios é muito firme. Eu quero saber se o senhor concorda com essa colocação do senhor Pedro Barusco, de que a governança da Petrobras, a despeito de tudo que nós hoje conhecemos, o senhor acha que ela é uma governança de boa qualidade? Deputado, permanecerei calado. Doutor Pedro Barusco, o senhor, como engenheiro, um homem que conhece bem de números, deve conhecer de finanças, o senhor acha que seu patrimônio hoje, seu patrimônio visível, declarado, é compatível com os seus rendimentos de anos de funcionário da Petrobras, por mais que os salários da Petrobras sejam bem vistosos, mas o seu patrimônio, é bom que se esclareça, que o senhor hoje é proprietário de um prédio na Barra da Tijuca, o senhor não tem uma cobertura, o senhor morava num apartamento de classe média alta, na Tijuca, e construiu um prédio na Barra da Tijuca, onde o senhor mora na cobertura e os seus filhos moram nos outros andares. O senhor, agora na operação da Polícia Federal, foi encontrado na sua residência inúmeras obras de arte, sem valor calculado ainda. E fora outros imóveis que o senhor adquiriu e transmitiu aos seus filhos. Eu gostaria de o senhor me dissesse se o senhor entende que o seu patrimônio visível hoje é compatível com os seus vencimentos de funcionário da Petrobras. Então, permanecerei calado. Bom, para encerrar, senhor Renato Duque, eu não vou mais fazer nenhuma pergunta. Eu vou fazer aqui, talvez um conselho, se possa se chamar disso. Eu estou vendo aqui o senhor acompanhado de vários colegas da Polícia Federal que vieram trazê-lo de Curitiba e sei hoje da capacidade dessa instituição para aprofundar essa investigação em parceria com o Ministério Público e com o Judiciário. Hoje a Polícia Federal seja talvez uma das polícias mais bem preparadas do mundo para esse tipo de investigação. E fora a qualidade dos seus integrantes, tem hoje um arcabouço tecnológico extremamente Para concluir, deputada Luiz. Eu gostaria só de avisar o senhor, por exemplo, essas imagens que possivelmente o senhor acredita que estejam apagadas do restaurante ou do hotel onde o senhor frequentou, elas podem sim ser resgatadas através de artifícios tecnológicos, mesmo que tenham sido apagadas há 2, 3 anos. Então, a fazer um conselho ao senhor, como alguns que se envolveram nessa organização criminosa e que declinaram do apoio jurídico, inclusive de um dos maiores advogados do Brasil, o senhor Cacai, em função de um benefício da delação premiada. O senhor reflita, porque a partir do momento que a polícia e a justiça tiverem essas provas materiais, talvez a sua delação não seja mais necessária. Eu acho que o senhor deveria refletir muito sobre isso. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Efraim Filho. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor Renato Duque, o senhor tem sim o direito constitucional de permanecer calado, mas o seu silêncio é ensurdecedor. O seu silêncio, senhor Renato Duque, é ensurdecedor para o ouvido do povo brasileiro. Sabe por quê? Porque o que o senhor faz grita tão alto ao povo brasileiro que mal importa o que o senhor fala ou o que o senhor deixa de falar. As suas ações, as suas condutas estão provadas. Nos depoimentos e nas delações falam sim pelo senhor. Senhor Renato Duque, o que o senhor fala pouco importa, a sua boca mal se mexe. O senhor foi incapaz até de dar um sorriso. Mas os olhos falam. Os olhos são a janela da alma, são a janela do coração. E qualquer pessoa pode imaginar como seu coração está apertado nesse momento. Como o senhor se segura para não demonstrar um mínimo de emoção que seja, uma lágrima que role pelo seu olho. Porque o seu coração pensa na sua família, o seu coração pensa nos seus filhos, pensa nos seus netos. Pelo rol de condutas que o senhor está sendo processado, é um passeio pelo Código Penal. Corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. São tantos anos, senhor Renato Duque, que ninguém sabe se o senhor não fizer a delação premiada, falta um tempo ainda,
se o senhor terá tempo de desfrutar esse tempo com suas famílias. Voltar a ver seus netos contarem como foi o dia na escola. Ver um neto engatinhar. São emoções que 100 milhões de dólares não irão pagar. E o gesto de nobreza que um duque pode fazer agora é falar. Falar para dar à sua família, ao seu neto na escola, o argumento de dizer que vovô conseguiu fazer o bem para esse país. É isso, senhor Duque, que o senhor tem que pensar. O senhor está representando uma máquina de corrupção feita para alimentar um projeto de poder. Isso está bem claro. Nenhuma agremiação foi tão sofisticada, com tanta metodologia para roubar tanto. São chefes, são operadores, são tesoureiros, são planilhas, são percentuais pré-estabelecidos. Nenhuma agremiação sonhou ter tanta sofisticação e ser tão organizada para roubar tanto nesse país. Aqui nos depoimentos, na delação premiada, senhor Renato Duque, o senhor Pedro Barusco, o senhor Augusto Mendonça Neto, todos eles falam que sentaram com o senhor, que tem provas de que no exterior, e eu vou dizer aqui o nome das... Para concluir, deputado. Para concluir, senhor. Para dizer que tem provas, que o senhor pense realmente, nesse momento, porque aqui diz, no depoimento do senhor Augusto Mendonça Neto, que pagou $1 milhão, são palavras dele, $1 milhão de uma conta mantida no Banco Safra Panamá, em nome da companhia Stowaway, para a conta Marinello de Renato Duque. Que este pagamento foi feito desde conta no exterior em favor de Renato Duque e que ele está apresentando o comprovante da transação de R$1 milhão. Está aqui, está no papel. Ok, tire deputado. do papel Concluindo, deputado. E faça esse gesto. O seu silêncio é ensurdecedor, mas eu tenho certeza que ainda resta nobreza no seu coração. Fale para o Brasil, não agora, se quiser, mas na delação premiada. Fale para a sua família, resgate a oportunidade de viver com dignidade os seus últimos dias. O deputado seguinte, o deputado Edio Lopes, não se encontrando, o deputado Carlos Marum, também ausente, deputado Léo Brito. Senhor presidente, senhores deputados, senhor depoente, senhor relator, queria iniciar minha fala aqui, primeiro me solidarizando com o colega de profissão, advogado Alexandre Lopes, uma vez que, nesse momento, o que está sendo taxado de incompetente está se ferindo a profissão de advogado. E eu, como advogado, gostaria de repudiar esse momento por parte de dois colegas que me antecederam aqui nesse momento. Lamentar, senhor presidente, o fato do depoente não, reservando seu direito a ficar calado, não poder responder as perguntas. Porque nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, estamos aqui sim para investigar. Investigar, não estamos no início de uma investigação. Nós somos investigadores. Ao contrário de alguns da oposição que me antecederam nesse momento, que já acham que fizeram a investigação, já estão condenando, julgando quem quer que eles queiram. E tem alguns princípios que são importantes, que devem ser levados em consideração. Tudo deve ser relativizado, porque nós vamos aprofundar as investigações. Dizer que quem cala consente é uma confissão, quem atua nos processos investigatórios, no processo penal, sabe que isso não é bem assim. É um mecanismo que se está utilizando exatamente para que, inclusive, possa se esclarecer a própria justiça. Eu acredito que cabe a nós, então, portanto, fazer um aprofundamento das delações. E é nesse sentido que eu queria fazer uma ponderação. Por exemplo, o senhor Pedro Barusco esteve aqui nessa CPI e mentiu. Colocou aqui claramente que atuava junto ao tesoureiro do PT, Vacari, com propinas de 2003 a 2013. Ocorre que o Vacari é tesoureiro do PT a partir de 2010. Portanto, uma mentira, numa delação premiada. O senhor Paulo Roberto Costa, ontem, voltou atrás na sua delação, dizendo que não esteve com Palocci, que não teve nenhum contato com Dilma
não teve nenhum contato com o presidente Lula. Da mesma maneira, o PSDB e alguns partidos não querem levar em consideração, por exemplo, as delações que foram feitas contra a Anastasia por parte do policial Careca e também do Alberto Youssef. Então, é nesse sentido, presidente, que eu quero fazer as perguntas exatamente, finalizando, exatamente para que a gente possa ter essa oportunidade de verificar a respeito das delações. Primeira pergunta, os senhores Augusto Mendonça e Pedro Barusco disseram que o pagamento de propinas se iniciaram a partir da década de 90. Eu queria saber o que o senhor tem a dizer. Vou fazer em bloco, tá, presidente? Ele disse que não havia sobrepreços nos contratos da Petrobras. Queria que o senhor se posicionasse a esse respeito. Que não houve coação a empresários para o pagamento de propinas à Petrobras. Queria que o senhor também se posicionasse. E, por fim, senhor presidente, queria perguntar ao depoente se ele acredita que as doações legais recebidas ao longo do período em que ele esteve como diretor da Petrobras, por vários partidos, como PT, PSDB, PP, PMDB, doações legais que foram recebidas das empresas envolvidas na Lava Jato, foram objeto de propina. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, senhor Pedro Barujo. Desculpe, Renato Duque. Mantendo aí a orientação do advogado, permanecerei calado. Bem, próximo deputado Celso Pancera, que está abrindo mão da fala e deixando aqui registrado uma série de negações que vão constar da ata da reunião. Deputada Maria do Rosário. Senhor presidente, eu quero inicialmente repudiar todas as citações à família do depoente. Quero repudiar como mulher, como mãe. Eu quero repudiar como uma pessoa que defende que as pessoas podem ser cobradas pelos seus atos, mas que não é ético, e todos devemos cumprir princípios constitucionais e éticos, repassarmos a responsabilidade que estamos investigando do senhor Renato Duque para qualquer dos seus integrantes da família. Eu repudio veementemente. É inconstitucional, é antiético e, portanto, repudio. Quero perguntar ao senhor Renato Duque, sobre questões relacionadas ao depoimento de Pedro Barusco. Porque alguns, muitas vezes, aqui na CPI, talvez queiram receber um troféu Demóstenes Torres. Aqueles que atacam a todos, aqueles que ficam falando como se toda a política fosse mediada pela sujeira. Mas Demóstenes Torres talvez seja o exemplo mais nefasto que há na política. Ele sentava nessas CPIs atacando a todos. E, na verdade, foi comprovado que ele próprio era um grande envolvido que utilizava suas prerrogativas de senador. E os partidos não respondem mais por isto. E assim foi tratado o senhor Pedro Barusco na semana passada, com cordialidade. Quero perguntar ao senhor, porque aqui ele mentiu, como foi dito pelo meu colega, quando referiu-se ao tesoureiro do PT, como se tivesse tratativas com o tesoureiro do PT desde 2003. Ora, o senhor Vacari assumiu a tesouraria do PT em 2010. E estas datas, ele, Pedro Barusco, conhece muito bem. Ou mentiu, ou agiu de má fé e terá a responsabilidade de mentir numa condição de delação premiada, o que talvez não tenha sido lembrado a ele aqui. Mas vejam, os senhores, a gravidade da questão, porque quando nós perguntamos a ele sobre isso, eu lhe pergunto, do período anterior a 2003, de quem chefiava, de quem eram os seus chefes, de qual era a quadrilha, de quem montou essa estrutura, que por fora da estrutura da Petrobras via margens, limites, percentuais, e que agora se manteve porque tudo indica isto. Ele não quis responder, disse que não pode. Eu lhe faço a mesma pergunta que fez a ele. Quem montou essa estrutura? Essa estrutura existiu? Vacari sentará aqui, daqui uns dias provavelmente. Nós sabemos que isso ocorrerá. Mas todos os tesoureiros dos partidos sentarão aqui. Ou esta CPI estará marcada pela parcialidade ou por estar sendo apresentada como algo contra o PT. E não esqueçam Demóstenes, não esqueçam dos seus partidos, porque o PT sabe responsabilizar quem erra no seu meio. Mas os demais partidos parecem que não querem
verificar as suas próprias contradições. E, aliás, concluo dizendo que ontem o juiz Moro autorizou passar essas informações coletadas com o Doleiro e o CEF para o Ministério Público de São Paulo sobre a contratação do monotrilho, o que será muito importante, porque agora nós vamos poder conectar as operações da Lava Jato com aquilo que foi feito em São Paulo também e com o trinsalão do PSDB paulista. Muito bem, com a palavra agora o deputado João Carlos Bacelar, em seguida a deputada Elisiane Gama. Senhor presidente, deputado Antônio Baçaí, senhor relator, deputado Luiz Sérgio, senhoras e senhores deputados. Estamos vendo aqui o depoimento do senhor Renato Duque. Ele já disse aqui várias vezes que não vai responder, usando os preceitos constitucionais que lhe permitem não responder aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a Polícia Federal fazer esse esforço concentrado para trazer Vossa Senhoria até aqui, com vários agentes, com um avião da Polícia Federal, um custo altíssimo para o horário brasileiro. E aí, presidente Baçaí, muitos nós aqui já sabíamos que o senhor Renato Duque não falaria aqui hoje na CPI. E eu dou como sugestão, inclusive, a essa comissão, que quando isso acontecer, nós já soubermos antecipadamente, como já se comentava aqui ontem, que ele não falaria aqui hoje, se criar uma comissão para ir até lá e ouvir o que nós estamos ouvindo hoje. Porque é patético aqui essas perguntas, de um lado, do outro, e sempre o senhor Renato Duque dizendo que não vai responder, usando aí os conselhos da equipe de advogados que o cercam. Então, aqui dou como conselho, aqui, eu como sugestão aqui a essa nobre comissão, para que nas próximas vezes que isso acontecer, formamos um grupo de parlamentares para ir até o destino, onde se encontrar o preso, ou a pessoa que nós estaremos convocando para a CPI, para evitar esse constrangimento. Porque é constrangedor a gente perguntar, e eu sei que deve estar sendo também para a família dele aqui, que está assistindo ele, a situação, mas é pior ainda para o brasileiro, ver toda essa situação, o povo brasileiro que está passando o país hoje. Mas eu tinha uma pergunta feita aqui, formulada com minha equipe, e eu queria fazê-la aqui sabendo que ele não vai me responder, mas quero fazer. Senhor Renato Duque, o senhor tem conta no exterior? Seguindo o conselho do advogado, eu vou me resguardar o direito de não responder. Nós temos aqui, publicado aqui na imprensa nacional, uma carta rogatória internacional dizendo que o senhor é proprietário de uma conta em Mônaco, inclusive que o advogado do senhor tinha dito que não era verídico. Eu queria saber se o senhor tem conta nesse banco em Mônaco. O banco Julius Baer. Deputado, eu vou permanecer calado. Na segunda-feira, o advogado do Vossa Senhoria, o Alexandre Lopes, que o acompanha, disse que não teria conta, que isso não era verídico, essa conta. E eu queria aqui, senhor presidente, que fosse aqui como sugestão, o deputado Antônio Baçaí, chamar aqui nessa comissão, até para esclarecer o que tem aqui no jornal, no Correio Brasiliense, que mostra a carta rogatória, até para esclarecer isso, né? Ou seja, tem uma carta rogatória internacional com o diretor-geral assinando, o senhor Daniel Rosten, e o gerente de risco do banco, Para concluir, deputado. A gerente-geral de risco do banco, para esclarecer isso para a nação. E vamos aqui tentar, aqui os outros nobres colegas, sermos mais, inclusive, diretos, porque nós não vamos ter a resposta que muitos queriam ter. E para a gente não ficar aqui perguntando, jogando para a plateia, na próxima vez, a gente formar um grupo pequeno, ir até o juiz, ir até o convidado, o intimado para vir nessa comissão, para poder, quem sabe aí, a gente ter mais informações preciosas. Muito bem, deputado João Carlos, com a palavra a deputada Elisiane Gama, em seguida o deputado Afonso Florencio. Senhor presidente, na próxima terça-feira nós teremos uma reunião nessa casa, nesta CPI, e será uma reunião deliberativa. Eu queria
falar que espero, acima de tudo, que nós venhamos aí colocar em pauta e aprovar os requerimentos pedindo as quebras dos sigilos das empresas de fachada e das empreiteiras, que nós já protocolamos nesta casa. É de extrema importância a aprovação desses requerimentos, bem como a convocação dos integrantes da lista do Janot, porque se torna fundamental isso. A gente não pode usar nessa CPI 2 pesos e 2 medidas. Todos precisarão ser ouvidos nessa comissão e, naturalmente, a vinda do Vacari, porque as informações que chegam a essa comissão referentes ao tesoureiro são informações preocupantes. Os montantes que foram apresentados aqui, inclusive pelo Barusco, são números exorbitantes e que não podem passar sem que esteja, ou sem que haja, na verdade, a devida responsabilidade e a coerência e a investigação por parte desta CPI. O presidente dessa comissão tem sido, assim, de uma postura muito correta na condução dos trabalhos, na agilidade dos trabalhos, e a gente espera, portanto, que também tenha a mesma precisão em colocar esses requerimentos em pauta. E eu queria fazer uma pergunta, muito embora a gente esteja aqui vendo a posição do Renato Duque de não se posicionar, e falo ao senhor que eu tenho muita dificuldade de tratar dessas questões referentes à família. Eu acho que família é um bem inviolável e dói muito quando se trata realmente de família, e por isso não concordo que ninguém seja responsabilizado sem que necessariamente esteja, participando desses atos, por um outro membro da família, em geral, às vezes o marido. E eu acompanho muito isso, por exemplo, de mulheres que às vezes são vítimas do tráfico de drogas, pelo marido, que às vezes acabam sendo presas sem ter nenhuma participação. Mas também eu não posso me negar de fazer uma pergunta, porque eu recebi as informações e, portanto, não posso deixar de fazer esse questionamento. As informações que eu tenho é que há, na verdade, um filho seu que, inclusive, mora hoje na Europa, e que trabalha na empresa, uma empresa francesa chamada Tecnip, que é uma empresa da UTC Engenharia, portanto, sócio da UTC Engenharia, cujo presidente, senhor Ricardo Pessoa, está preso, como todos nós sabemos, na Polícia Federal, que fala-se que é um amigo íntimo do ex-presidente Lula, por desviar aí, portanto, milhões de reais da Petrobras e, portanto, pagar propinas a partidos e políticos, como todos nós acompanhamos aqui. A pergunta que eu faço ao senhor: estaria, portanto, seu filho envolvido nesse esquema, inclusive com possibilidades de nem retornar ao Brasil e, portanto, correndo o risco até de ser preso, ou seria ele mais uma vítima desse emaranhado de corrupção que se instaurou? E eu posso imaginar o sofrimento dele e da família em estar acompanhando o senhor nesse momento aqui nesta comissão. Deputada, eu vou, contra a orientação do meu advogado, eu faço questão de responder essa pergunta. Se trata do meu filho. Primeiramente, a Tecnip, que é a empresa que a senhora acabou de citar, ela não tem nada a ver com a UTC. A Tecnip é uma das maiores empresas na área de petróleo do mundo, uma empresa internacional. Então, primeiramente, vamos desvincular a Tecnip da empresa UTC. A Tecnip é muito maior do que a UTC, é uma empresa internacional e não tem nada a ver. O meu filho trabalhou nessa empresa em Houston e um tempo no Brasil. Meu filho é economista formado, foi recrutado como um headhunter e trabalhou nessa empresa. Quando meu filho foi recrutado para trabalhar nessa empresa nos Estados Unidos, eu fiz uma consulta formal ao jurídico da Petrobras se haveria algum empecilho. E a resposta foi: não, pode trabalhar, não tem problema nenhum, ele está trabalhando a vida dele. Ele retornou ao Brasil depois de 1 ano e meio nos Estados Unidos, com a família dele, não era Europa, Estados Unidos. Algum tempo depois, ele se retirou para montar o seu próprio negócio. Então é isso que eu tenho que esclarecer a senhora. Hoje ele não integra, portanto, a empresa. Não. Hoje ele não era Tecnip já há algum tempo, alguns meses. E ele não tem também nenhum impedimento de vir ao Brasil, senhor? Não, ele mora no Brasil. Ele mora atualmente no Brasil? Mora no Brasil. Muito obrigado.
Ok, com a palavra agora o deputado Afonso Florencio, em seguida o deputado Zé Carlos Araújo. Presidente, eu vou declinar dessa minha inscrição e solicitar que, se porventura parlamentares que estão inscritos e que não estão presentes mais tarde fizerem intervenções, que Vossa Excelência considere a possibilidade de eu fazer uma reinscrição. Obrigado. Deputado Zé Carlos Araújo, não se encontrando. Deputado Carlos Andrade. Também não se encontrando. Deputado Paulo Pensina. Também não se encontrando. Vamos agora à relação, à lista de não membros da CPI. Deputado Arnaldo Jodir. Também ausente. Deputado Fausto Pinato. Senhor presidente, eu queria aqui primeiro me solidarizar com o doutor Alexandre Lopes, colega também, sou advogado, e me referir ao senhor Duque, não com perguntas que já foram repetidas, e sim com aquilo que está nos jornais, inclusive falado pelo meu colega. Foi estampado nos jornais, foi respondido aqui, que nunca se houve movimentação de contas no exterior pelo senhor ou por terceiros que estariam ligados ao senhor. Inclusive o colega assim pontuou também na imprensa. Eu queria dizer, se não houve isso, eu estou com um documento em mãos aqui, e o senhor pode continuar com o direito de permanecer calado, que é um direito seu, sou advogado, e respeito o artigo 58 da Constituição, e o senhor só balança a cabeça, onde o senhor se compromete, se caso ficar comprovado, que isso que interessa também para o nosso país, provado pela Justiça, que o senhor tem dinheiro no exterior, o senhor ou o terceiro, o senhor se compromete imediatamente a devolver, a autorizar a Justiça a transferir esse dinheiro para o Tesouro Nacional. Seguindo a orientação do advogado, ficarei calado. Senhor Renato Duque, tudo bem? Respeito Vossa Senhoria. E dizer o seguinte, o senhor hoje é pai do tempo. Um tempo que está mudando as legislações, inclusive existe colegas hoje tentando mudar a execução criminal, e digo ao meu colega, que é uma estratégia inteligente do silêncio, que pela idade avançada seria bom o senhor pensar na delação premiada. Muito obrigado. O senhor diz que eu tenho idade avançada, é isso? Pela pena que o senhor pode pegar, se mudar a execução criminal, talvez o senhor não vai ter a mesma sorte do Zé Dirceu. Muito bem. Seguindo aqui a relação dos inscritos, deputado Caetano. Ausente, deputado Zé Geraldo, também ausente, deputado João Gualberto, também ausente, deputado Vitor Lippe, em seguida, Mário Heininger. Senhor presidente, nós vivemos realmente um momento muito grave. Muito grave, acho que poucos imaginavam que o país fosse viver esse momento. Um momento do caos. O caos. A presidente Dilma não pode mais sair na rua. Medo de ser vaiada. O PT continua insistindo que está tudo ótimo. Que a compra de Passadina foi um ótimo negócio. A nossa presidente Dilma continua dizendo que a compra de Passadina é um ótimo negócio, que a está indo muito bem. Teve aqui o último depoente, a semana passada, dizendo também que a Petrobras foi muito bem, está indo muito bem. O povo está cansado de mentira. É uma hipocrisia isso. Quem escolheu a diretoria da Petrobras, e foi indicação política, foi o governo. O governo, quem é o responsável pelo governo? Existe ali um esquema, o senhor Pedro Barusco que esteve aqui, contou com detalhes, onde aconteciam as reuniões, a periodicidade, o percentual, os valores, todo mundo ouviu, o Brasil inteiro ouviu, e ele estava aliviado aqui, porque ele falou, bom,
isso vai diminuir a minha pena. Eu estou falando a verdade, vou contribuir para o esclarecimento das questões. Nós estamos numa situação tão grave, não tem mais volta. Todos nós sabemos. Hoje, mais um fato importante, um empresário importante de São Paulo dizendo que era chantageado, que ele prestava serviço da Petrobras e que não era essa questão que havia um grupinho de empresários antes que se reunia, não. Ele era chantageado para receber o dinheiro que a Petrobras devia para ele. Chantageado pelo esquema político. Quem é o responsável político pela Petrobras? Quem é que indicou todo mundo? Uma Petrobras que era o orgulho do Brasil, hoje é uma das empresas mais endividadas do mundo, onde as pessoas estão chorando o desemprego, uma empresa desacreditada. E aí, vem o PT de novo com cinismo dizer que quer salvar a Petrobras. O PT e o governo deram um tiro no peito da Petrobras. Um tiro no peito. E agora eles se apresentam, nós queremos salvar a Petrobras. Por tudo isso, a população não acredita mais. Senhores deputados, por isso a aprovação da Dilma está lá embaixo. Não pode, e vai piorar mais. Porque agora vem o desemprego no Brasil, exatamente por todos esses desmandos, esses problemas gravíssimos, o país não suporta mais isso. O Brasil quer ser passado a limpo. O que nós estamos pedindo aqui? A verdade. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Nós já temos tantos detalhes, já foi levantado aqui tantos detalhes, estão surgindo tantos detalhes, que agora eu acho que é a hora da gente resolver esse problema. Então, quero apenas para terminar a minha fala. É óbvio que o senhor não fala nada hoje aqui. Eu imagino o constrangimento do senhor. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o senhor não fala, porque a situação é tão grave que só tende a piorar. Para concluir, deputado. Para terminar, eu gostaria muito, para que em respeito aos brasileiros, muito foi roubado do Brasil, muito foi roubado do Brasil. Não vamos roubar a esperança do brasileiro em busca da verdade. Muito obrigado. Muito bem. Próximo deputado inscrito, deputado Mário Heringer. Ausente, deputado Júlio Lopes. Também ausente, deputado Índio. Também ausente. Deputado Laudívio Carvalho. Senhor presidente, eu tenho 3 perguntas a fazer ao senhor Renato Duque. Vossa Senhoria pode descrever o que sabe sobre a relação entre a Petrobras e a Sete Brasil, em especial sobre a indicação do senhor Pedro Barusco para assumir a diretoria da Sete Brasil? O senhor pode responder? Entendendo a orientação do advogado, permanecerei em silêncio. Vossa Senhoria teve participação nesta indicação, considerando que ele era o seu subordinado na Petrobras? Segundo a orientação do advogado, permanecerei em silêncio. Vossa Senhoria teve ou tem alguma participação nas atividades da Sete Brasil? Nenhuma. Olha, senhor Duque, apenas para complementar, eu quero dizer que o silêncio do senhor está falando muito mais alto no Brasil neste momento. O custo da sua transferência, para lá, para cá, pesa nos bolsos de todos nós que somos brasileiros. Bote a mão na consciência. Responda às perguntas que são feitas. Responda à nação. Nada a declarar. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Paulo Barreto. Não estando presente, deputado Alfredo Keffer. Também não estando presente. O último deputado inscrito, não membro, deputado Goulart. Também não estando presente. E não haver... Senhor presidente, tendo em vista que o depoente se recusa a responder, eu declino da minha intervenção. Na primeira oportunidade que tiver o depoente que venha realmente esclarecer os fatos, eu voltaria a fazer perguntas. Obrigado. Ok, agradeço ao deputado Goulart. E não havendo mais inscritos para o debate, concedo a palavra ao senhor Renato Duque para as suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: alguns deputados levantaram essa questão do custo de eu ter vindo aqui
e permanecer calado. Eu gostaria de dizer que foi comunicado com antecedência que eu iria me manter calado. Então eu não posso ser responsabilizado por esse custo. Já era uma decisão tomada de acordo com a orientação do advogado e de acordo com o meu direito constitucional. Então não há por que eu ser penalizado por isso. Em segundo lugar, e encerrando, eu não tenho problema nenhum em discutir qualquer um dos assuntos que aqui foi levantado, porque eu tenho a consciência tranquila e sei que eu tenho como responder e tenho argumentos suficientes para rebatê-los. Apenas eu tenho obrigação de seguir a minha orientação legal. É isso. Não é porque eu tema ou porque eu esteja de antemão me declarando culpado. Muito pelo contrário. Eu vou me defender, eu vou provar que os meus bens têm fundo no meu trabalho. Tenho 34 anos de companhia, tenho orgulho de ser diretor, de ter sido diretor por 9 anos da companhia. Eu lamento que a companhia esteja nessa situação agora, eu lamento que obras estejam parando, não era para acontecer isso, mas tudo a seu tempo. Vou terminar como eu comecei. Eu acho que vai ter um tempo para calar e vai ter um tempo para falar. Sem querer citar a Bíblia ou qualquer outra coisa, mas eu estou com a consciência tranquila e vou me defender na hora certa. Muito obrigado. Bem, lembrando que na próxima terça-feira, às 14h30, teremos uma sessão deliberativa para apreciação de requerimentos. Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.